Ivan Marinho é cidadão honorário do Cabo de Santo Agostinho, onde exerce a função de professor nas redes públicas estadual e municipal. Formado em Educação Física e técnico em Desportos pela UFPE, Ivan é especialista em Economia da Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Detentor de vasto currículo, o mestre acumula prêmios nacionais e estaduais, além de representar o único patrimônio vivo de Pernambuco em nosso município. Estamos aqui nessa quarentena e vamos aproveitar para saber sobre essa proposta do Juntos, já que eu, como jovem, não vejo tanta inovação em nossa cidade. E aí, Ivan, o que é que você pode dizer pra gente sobre o Juntos? Gabriel, a expectativa que a gente tem e essa iniciativa do Partido Socialismo e Liberdade aqui no Cabo de lançar uma proposta de júdice, que significa abranger toda aquela frente que existe, que se posiciona ao contrário desse governo que está instalado no Brasil, desse absurdo, dessa aberração. Então o pessoal, com referências em seus mandatos coletivos dentro do Legislativo, que tem dado certo, que tem funcionado sem nenhum problema, ele vem agora trazer uma proposta de que essa esquerda do Cabo de Santo Agostinho, que teve mais de 70% dos votos na última eleição para o Haddad, né? Nessa polarização que aconteceu, que essas lideranças possam estar convencidas de que o que está posto e o que já houve e que está querendo voltar é coisa que já não significa mais nada de novidade, é coisa que já não alimenta mais a esperança do povo do Cabo. E política e participação social é movido pela esperança, ou então por interesses pessoais ou interesses de família. Mas com relação ao povo, todo voto, toda expectativa com relação a uma eleição que o povo tem é por conta da esperança de que seu mundo seja melhor, de que sua vida seja mais digna. Então, o JUTS, que é uma proposta que surgiu da minha parte, discutindo junto com o PCdoB, junto com o PT, ele vem para quê? Para dizer, nós não queremos tomar o poder, nós queremos dividir o poder, nós queremos diluir o poder. A gente quer tirar essa horizontalidade do personalismo, o personalismo de um Elias, o personalismo de um Lula Cabral, por outro lado, e dizer, não, nós não queremos ser personalidades, nós queremos ser uma comunidade, um colegiado. E muita gente diz, mas como é que pode funcionar uma situação como essa? Isso é uma coisa difícil de executar. Mas nós tivemos muitas experiências pelo mundo, a gente tem várias comunidades, inclusive na América do Sul, onde as pessoas têm essa participação direta na resolução das ações que tem que se fazer dentro das comunidades, né? E em cidades também, né? Como foi a experiência do orçamento participativo, lançada pelo PT, e que funcionou muito bem, né? Então, o que é que a gente pensa com relação ao JUDS? A gente pensa em elevar, a gente não pensa simplesmente em baixar o poder, né? Porque se corre o risco muito grande de, quando se quer popularizar uma coisa, se banalizar essa coisa, né? Eu lembro que quando Dom Pedro II parava nos botecos e tal para tomar um dia o Rui Barbosa chegou para ele e disse, olha, cuidado para não confundir popularidade com banalidade, com vulgaridade, né? A gente não quer vulgarizar o poder, a gente não quer fazer uma bagunça no poder, a gente quer poder, na verdade, compartilhar as decisões, deixar de ser a decisão de uma pessoa para ser a decisão de várias pessoas, vários pensamentos de personalidades que
transitam em outras áreas, em outros segmentos. Então, o que é que acontece com as juntas lá na Assembleia Legislativa do PSOL? As juntas, elas têm advogados, elas têm ambulantes, camelô, elas têm vários segmentos dentro daquele grupo de 5 mulheres. E em cada comissão formada dentro da Assembleia, a que tiver mais familiaridade com o assunto, com aquele segmento que está sendo discutido, é a que vai representar dentro da comissão. Então, a ideia original do Júdice é que a gente tivesse representante das 4 regiões político-administrativas do Cabo e essas pessoas co-administrassem o município. Então a gente não teria um prefeito, nós teríamos 4 ou 5 prefeitos que decidiriam democraticamente por cada ação, por cada atividade, por cada decisão que fosse se tomar para o município. E não existe responsabilidade maior do que isso. Até mesmo se isso daí acontece num processo interpartidário, porque um partido estaria fiscalizando o outro com relação ao tratamento ético com relação ao erário público. Nós que somos traumatizados com essa questão do respeito ao erário, o respeito à coisa comum. A coisa comum são os impostos que são arrecadados e que são usados, né? Então, o Júdice, ele tem esse perfil, um perfil de se aproximar da sua base, quando tivesse lá em cada região, vamos dizer, Ponte dos Cavalhos, Pontezinha, as praias, a região dos engenhos juntos com a Charneca e a região do centro junto com as vilas daqui da cidade. Cada um representante dentro desses locais poderia estar recebendo os presidentes de associações, poderia estar recebendo os presidentes de sindicatos, poderia estar recebendo os presidentes de conselhos, poderia estar elevando o conselho a um status de resolução junto com a Câmara de Vereadores, não é? E esses conselhos teriam o poder de fazer com que essa Câmara de Vereadores atuasse realmente, porque senão ela perderia a função, como na verdade demonstrou perder, quando aprovou coisas absurdas, como o fim do transporte universitário, como aprovou a regalia do prefeito receber, mesmo estando no presídio, o salário de prefeito, não é? Como aprovou a não investigação do roubo dos 92 milhões. Então, assim, não é nada estapafúrdio. Na verdade, é uma proposta que já foi executada dentro do Brasil, lá na Bahia, numa cidade chamada Canudos, como também foi utilizada na Ucrânia por Nestor Makhno, na época da Revolução Russa, onde os próprios trabalhadores administravam aquele estado, né, da Ucrânia. Então, passa por isso, essa proposta de Júdice. Eu sei que hoje a gente tem uma massa intelectual muito importante, que são as pessoas que chegaram à universidade. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, pouquíssimos universitários existiam, né? E hoje em dia a gente não pode contar o número de pessoas que estão dentro da universidade, estudando, desenvolvendo, se aprofundando, e que compreendem muito bem isso que eu estou colocando. Eu quero que o povo se aproxime do orçamento público. Eu quero que o povo seja senhor de si mesmo. Por isso que eu criei naquela época, no ano 2000, um poema chamado Independência ou Morte, que diz: meu povo, deixai de ser meu. E por isso que eu não falo como políticos, com formas didáticas e com gravatas e com aquela responsabilidade aparente, porque na verdade eu sou da sociedade civil, eu sou membro da população cabense, eu sou cidadão honorário do Cabo com muito orgulho, tenho 6 filhos nascidos nessa cidade e por isso eu estou aqui apresentando essa pré-candidatura à Prefeitura do Cabo, com a certeza de que os partidos que olham para um horizonte humanista de participação social, sem medo do povo participar, eles vão estar junto com a gente na reta final.
Então, Ivan, você como artista, reconhecido não só estadualmente, mas nacionalmente por ter ganhado o prêmio Selma do Coco e prêmio Patativa da Saré, todos dois pelo Ministério da Cultura. O que é que fez você como artista ter entrado nesse mundo da política de agora? Nós vivemos um momento que exige de todo cidadão responsabilidade pública. Um dos maiores líderes, talvez o maior líder espiritual do mundo atualmente, que é o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, ele tem conclamado as pessoas de boa vontade, os cristãos e os demais que têm boa vontade, que não são cristãos, mas estes que pensam no bem comum, a começarem a ocupar espaço dentro da vida pública, nas decisões públicas. Por quê? Porque política no Brasil parece que virou uma oportunidade para vagabundos, né? O cara não quer fazer nada, aí se mete na política, né? O cara tem a profissão dele lá, tem outro negócio, mas entra na política por causa das benesses que a política oferece. Eu estou lendo um livro de Rubem Alves que se chama Conversas sobre Política, e num dos capítulos ele compara a política à jardinagem. Ele diz que quando você é uma pessoa de boa vontade, você trata a política, a política executiva, como quem cuida de um jardim, né? Então, você não vai explorar aquele jardim lá de fora para poder cuidar, para poder fazer do seu um jardim belo e tal, dentro de uma parede, com toda a segurança e tal, não sei o quê. Não, você vai olhar para a cidade como quem olha para um jardim. E quando você faz um jardim bonito na cidade, você não faz ele só para você. Você faz para os outros e para você também. Então é preciso ter esse olhar que Rubem Alves coloca, de que para você ter uma ação dentro da política que beneficie a todos, é preciso, antes de tudo, você ter um sonho, né? E aí parece muito que depois do pensamento de Platão, de que os poetas estariam fora da organização política de uma cidade, né? Existe uma reviravolta no sentido de que os homens práticos se tornaram tão práticos que esqueceram dos sonhos. E aí eles vivem uma realidade que é uma realidade condicionada ao acúmulo, condicionada à resposta à exigência do poder econômico, condicionado àquilo que não satisfaz a todos, mas somente a ele e àqueles que patrocinam a vida política dele, né? Por isso que a gente já tem olhado há muito tempo na necessidade de uma reforma política, onde seja tirado dessa perspectiva o empresariado, a classe dominante de todo o país. Por quê? Porque eu vi uma entrevista ultimamente, não lembro do nome do empresário, mas ele disse assim: todos esses que estão aí, esses políticos, deputados e senadores, eles passam por aqui. Nós estamos sempre aqui. Então, assim, esses caras representam esses empresários. E dentro do município a coisa não é muito diferente. Você veja o Cabo, com o potencial que o Cabo tem. Olha, quando eu olho para o Cabo, eu olho logo turisticamente, porque eu fui um cara que vivo no Cabo há muitos anos, e eu dormi na beira da praia de Gaibu, quando ainda tinham coqueiros. Eu colocava uma rede e dormia lá sem perigo nenhum, com a minha comunidade lá numa fogueira, brincando, cantando, né? Então, assim, o potencial turístico do Cabo, ele é absolutamente negado por todos os gestores que passaram aqui, né? Se criou um processo de favelização, de falta de planejamento para Gaibu. Hoje em dia já existe uma invasão muito grande descoordenada, porque poderia ter uma coisa entre as famílias, uma discussão, uma coisa que tivesse um planejamento dentro do sítio histórico Armando Holanda Cavalcante Nazaré, não é?
Então, se perde uma grande oportunidade de utilizar um dos instrumentos que mais geram renda no mundo, que é a autoria. A gente que tem esse potencial não só geográfico, mas também cultural. A gente tem uma cultura ampla, tem muitos folguedos, muitas expressões, muitas manifestações da cidade que estão adormecidas, como o Boi Estrela do Mestre Dié, como o coco de roda, que vão dizer, mas está tendo lá as sambadas de coco. Tá, mas está faltando mais incentivo, né? Isso porque não se faz cumprir uma lei que é o Plano Municipal de Cultura, que foi criado por nós, da sociedade civil, junto com o governo, com a assessoria de empresa, e que se tornou lei, mas que infelizmente a gente não tem ainda uma sociedade, e também pelas ameaças que existem, né? Qualquer pessoa que se coloque contra a prefeitura vai ser perseguido, seja em qual gestão for, né? Então existe uma omissão muito grande por parte da classe artística nesse sentido de cobrar que seja executado um plano que iria tirar as quadrilhas de traficantes da esquina para colocar as quadrilhas matutas, não é? Que ia tirar esses meninos que estão se perdendo dentro das drogas, para fazer alusão ao que Dom Helder dizia, o jovem usa droga porque a vida é uma droga. Então a vida tem sido uma droga do Cabo. E a gente precisa olhar para o Cabo como esse jardim que precisa ser construído. Não como a praça que essa gestão fez em outra gestão passada, o mesmo prefeito, fez aqui no final de Igarapu, como quem sai para Brama, né? Uma praça num local completamente desnecessário, sem habitação, sem coisa nenhuma, talvez ali para lavar um dinheiro, fazer alguma coisa desse tipo. Então assim, imagine se fazer praças realmente, independente do eleitorado que se tem naquela comunidade, né? Imagine que o Cabo de Santo Agostinho, uma cidade como essa, não tem uma pista de atletismo, né? Uma cidade que é a tricentésima de maior arrecadação no Brasil, que tem 5.570 municípios. Então não existe lógica para a gente viver como a gente está vivendo, né? O que a gente precisa é confiar mais um no outro, povo com povo, trabalhador com trabalhador. Que isso daí foi tirado da gente quando a gente foi explorado na colonização, quando os caetés foram colocados para fora daqui. Colocados para fora não, foram assassinados, porque os caetés daqui lutaram até a morte, né? E depois a gente teve uma aristocracia sanguinária que escravizou, que banalizou com a vida das pessoas, com a justificativa de que eram escravos. Então o Cabo ele acumula esse resquício de desconfiança humana e faz com que a gente não se mobilize para cobrar uma lei que existe. É preciso para isso, como eu estava colocando no primeiro tomo, que a gente reforce os conselhos de representação social, que a gente reforce as conferências municipais que existem em cada setor, na juventude, na saúde, na educação, na cultura. Não é? É preciso que haja uma maior transparência do uso do erário, que o orçamento seja público, que haja participação das comunidades através das associações, através dos sindicatos, através das organizações sociais, para decidir sobre esse orçamento. Só quem sabe onde o sapato aperta é quem usa o sapato. Então, chegou a hora das pessoas dizerem, não, a gente não quer mais o tradicional, a gente não quer o rapazinho de gravata que vai chegar assim e dizer, eu vou te representar porque eu estou acima de você. Não, eu não estou acima de você. Você quer me representar, você se represente comigo ao lado. Então é preciso que a gente comece a ter uma autorrepresentação da sociedade através dos conselhos, através da Câmara dos Vereadores, porque a partir do momento que o conselho começar a funcionar, ele vai ter corpo para fazer com que os vereadores deixem dessa mamata de estar se reunindo 2 vezes por semana e deliberando sobre coisas que ninguém sabe, né? É preciso que haja uma comunicação maior, é preciso não ter medo disso. Para isso, eu criei, eu
da minha gestão como diretor de cultura do município, a gente criou o primeiro Conselho de Cultura do interior do estado de Pernambuco, né? Tinham secretários, diretores antes de mim que parece que tinham medo de fazer isso porque ia ter a participação do povo. A partir dali começou a ter a participação, né? E muitos pontos foram deliberados naquele conselho, naquele primeiro conselho. Hoje a gente tem o Conselho de Políticas Culturais do Cabo de Santo Agostinho, que precisa se fazer vivo. É um conselho que está vigindo desde 2015, que deveria ter sido substituído em 2017 e que está aí ainda apático, né? Uma cantiga da perua, onde já deveria ter havido denúncia, já deveria ter se batido de frente com essa gestão que não executa as leis. Então é isso que eu tenho para dizer, que é uma satisfação que eu tenho também com o Papa Francisco, que é preciso que representações populares e de pessoas trabalhadoras de bem, que pensam no bem comum, estejam dispostos a assumir essa luta dentro desse octógono político que é o Cabo de Santo Agostinho. Ivan, todos sabemos que você é cristão, mas por muitos considerado comunista. Como vai lidar com essas opiniões? Gabriel, essa interpretação é uma interpretação leviana, de quem não conhece a vida das outras pessoas, né? Eu tenho uma vida pública, eu sou uma pessoa reconhecida dentro da cidade, né? Onde eu passo as pessoas me conhecem, por conta até mesmo, principalmente da cultura popular, do Bacamarte, onde eu me faço chefe, comandante desse grupo e de comandante de Pernambuco todo, também na Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco. E muitas pessoas, por conta desse ativismo cultural, por conta desses posicionamentos, né, hoje existe uma nata de pessoas desinformadas que acham que até a Globo é comunista, né? O Vaticano é comunista, né? Isso tudo os discípulos de Olavo de Carvalho, o pessoal da Terra Plana, o pessoal que vive no asteroide de alienação que não vale nem a pena a gente falar sobre isso daí. Mas isso já se vive há muito tempo, né? O Patativa da Saré, por exemplo, ele tem um poema que ele como militante do PCB, mas também um cristão, ele fez um poema que era assim: me chamar de comunista é um crime, é um pecado, é atravessar a pista cego, surdo e aleijado, mas com pensamento nobre, se quem defendeu o pobre grande comunista é, pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Então veja só, o que Patativa já dizia, né? Se Jesus dividia o pão, se Jesus falava na partilha e de quem tivesse muito desse aos pobres, então ele foi realmente o primeiro comunista nessa acepção de compreensão que tem essas pessoas que acham que uns têm que ter muito e que outros têm que ter pouco, né? Esses sim estão enganados e a gente está pagando um preço muito alto por conta disso, né? Eu também já tenho alguns poemas, até no livro Sortilégio Possível, que é um livro que eu estou aqui com ele ao alcance, né? Em que eu falo dessa coisa da família, da reza, né? Que os evangélicos chamam de oração, mas a gente chama de reza. Eu tenho muitos amigos. Eu me lembrei também de uma coisa interessante. O Dom Helder dizia assim: quando eu dou comida, distribuo comida com os pobres, me chamam de caridoso, de cristão. Mas quando eu pergunto por que existe a pobreza, aí me chamam de comunista. Então é só uma questão mesmo de ignorância das pessoas. E eu tenho um poema chamado De Grátis 3, que é do livro Sortilégio Possível, de minha autoria. É um livro editado pela editora Bagaço. E que no De Grátis 3 eu digo: não tem preço uma rede em dia de chuva, não tem preço um terço rezado em família, não tem preço uma cozinha bem cuidada,
e a carne assada temperada de emoção. Não tem preço reconciliar com alguém, não tem preço a cantoria no chuveiro, não tem preço o abraço na arquibancada, num gol de virada, na prorrogação. Não tem preço comer a fruta colhida, não tem preço empinar um papagaio, não tem preço do gestor a honestidade, pois a verdade, mais que preço, tem valor. Não tem preço a palavra de um amigo, não tem preço o compromisso com a amada, não tem preço um abraço, companheiro, já que o dinheiro nunca pagará o amor, pois não tem preço o amor que é verdadeiro. Esse poema é de uma série de poemas que inspirou o meu irmão e compadre Maciel Melo a criar a letra de Apaga Aí o Preço. Então não tem preço. Não tem preço a atitude política, essa atitude despojada de algumas pessoas como a minha, que a vida inteira fiz campanha para pessoas, não pelas pessoas simplesmente, mas pelo projeto que aquelas pessoas tinham, não é? Então, desde que eu me entendo por gente, que eu venho votando no PT, depois de ter militado no movimento libertário dentro da Universidade Federal de Pernambuco, na época da ditadura militar, onde eu tive o presente, o agrado da ditadura ao ser suspenso da universidade, depois de 20 anos que ninguém era suspenso da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o preço que a gente fala aqui é também esse preço dessas pessoas que estão sendo cooptadas, por causa de cargos, que estão sendo cooptadas por causa de promessas, que estão sendo cooptadas para participar da chapa proporcional para vereador, com promessas de que vai haver investimento na campanha, de pessoas que são cooptadas também para o voto, né? Pessoas que estão ali recebendo uma cesta básica e que humildemente, por falta de conhecimento, voltam naquele bandido, naquele criminoso, não é? Já temos outras que estão ficando mais espertas e que pegam a cesta básica, mas votam no candidato que vai fazer política pública. E o candidato que faz política pública é aquele que coloca lá a cesta básica dentro da casa do cara, mas sem nem o cara saber que foi ele que colocou. Como, por exemplo, o Cristóvão Buarque, quando criou esse programa que hoje em dia se chama Bolsa Família, né, que era Bolsa Escola, alguma coisa lá em Brasília, o deputado que criou aquele projeto, ele não é reconhecido pelas pessoas que estão recebendo aqueles benefícios. Então isso se chama política pública. Política pública não é ficar calado na Assembleia Legislativa ou dentro da Câmara dos Vereadores, atendendo às ordens do Poder Executivo e sem criar oportunidades para que o povo tenha independência, para que o povo se emancipe, para que o povo tenha a possibilidade de se defender. Porque o pessoal diz que perante a lei todos são iguais, mas nem todos têm um bom advogado. Então é necessário, entre outras coisas, né, e nisso a gente coloca na nossa pré-candidatura, que é preciso ter uma procuradoria pública que assuma a responsabilidade e que tenha estrutura para defender as questões populares. Porque tem gente perdendo muito, perdendo com relação a terreno, a locação, perdendo com relação ao bem-estar de poder dormir em paz, quando a gente sabe que existem atitudes de outras pessoas que incomodam o sono, mas que a gente não tem um controle urbano à altura do que é necessário, né? Então, é para isso que a gente apresenta essa pré-candidatura. É mais do que para ter um cargo eletivo, né? Mas por um sacerdócio realmente, de que assumir aquilo não é ganhar alguma coisa, de certa forma é até perder, porque você vai perder o sossego. 4 anos que você tiver gerindo uma cidade que está entre as 300 de maior arrecadação do Brasil,
e que fica para baixo com relação à mortalidade infantil, fica entre as... Tem muitas cidades que ficam acima da nossa com relação à mortalidade infantil, com relação à evasão escolar, não é? Então, o nosso propósito é um propósito de repensar essa cidade fragilizada, que já virou dormitório, essa cidade fragilizada, que teve um avanço grande com o Partido Popular, com a gestão de um Partido Popular, mas que agora volta e que mostra que naquela época o crescimento no Cabo não era por causa do prefeito, era por causa do presidente, né, que tem o mesmo nome, e que a gente precisa de novas alternativas, né? A gente precisa rever o papel da indústria, porque não adianta só ter indústria, né, e arrecadar impostos, né? Não adianta a gente ter a geografia que a gente tem e não ter uma participação efetiva do turismo, né? Não adianta a gente ter a diversidade agrícola que a gente tem e a gente ter que estocar, ter que abastecer o mercadão com quase tudo de lá da Ceasa, quando a gente poderia ter um planejamento agrícola para dentro da cidade, né? E até de piscicultura, de tudo que essa cidade tem para dar. Porque o Cabo é como se fosse um pequeno Brasil, né? Tem minério, né, como o caulim, como essas coisas, tem a argila. O Cabo tem tudo, né? O Cabo tem um povo criativo, o Cabo tem um povo hospitaleiro, né? Então a gente está precisando de quê? Talvez a gente esteja precisando de governantes, mas talvez não seja de um governante não, de vários governantes, né? De pessoas que tenham a hombridade de assumir compromisso ético e de fazer uma gestão que seja de sacrifício, de sacro ofício. A gestão de um prefeito, de um vereador, de um governador, ela é de sacrifício e não de benesses, né? É preciso que alguém chegue no poder, divida-o, reparta-o e que sacrifique-se para que ele seja bom para todos. Porque depois você vai sair do poder e você vai desfrutar daquelas benesses que você criou para o bem comum, né? Então é isso, cara. Ivan, eu sempre percebo os políticos muito simpáticos, com aquele riso de uma orelha a outra, e eu não vi essa simpatia, esse riso no seu rosto, tanto durante a entrevista. Você tem uma explicação para isso? Ou é simplesmente o seu jeito? Gabriel, o momento me faz lembrar até uma passagem de Portinari pela França, onde estavam fazendo uma retrospectiva dele lá em Paris, e aqui no Brasil estava acontecendo uma ditadura, né? E uma mulher daquelas dondocas lá, daquelas madames lá, granfinas de classe alta, foi perguntar a ele por que ele não pintava coisas mais amenas, como flores e tal. E ele, numa alusão metafórica à situação em que estava vivendo o Brasil, ele disse: é porque na minha terra não existem essas coisas não existem flores. E o que acontece com relação talvez à minha cara sisuda, que não é comum, né? Eu sou um brincante, né? Sou um bacamarteiro, eu sou um artista plástico e poeta, então eu sou uma pessoa que vivo bem, que sou feliz com a vida, né? Tenho meus desgostos com relação de como ela como ela acontece coletivamente por conta da miséria, essa miséria que tem sido retomada no Brasil ultimamente. A gente está vivendo também esse momento de insegurança com relação ao Covid-19, né? Eu tenho me preocupado muito, me comunicado muito com meus amigos, insistido muito com os bacamarteiros. A gente tem muitos idosos no bacamarte
e eu tenho insistido muito para que se tenha esse cuidado, porque normalmente a gente acredita que nós seríamos o último a ter uma coisa como essa, a ser contaminado, né? Como a gente não acredita que vai morrer, a gente pensa que todo mundo vai morrer, mas a gente não acredita que vai morrer. Quando a gente vê, a gente já está morto. Então, diante desse quadro, diante desse momento em que vive o Cabo de Santo Agostinho, né? Com uma administração suspeita de um crime que, sem precedente, que é você tirar da aposentadoria dos outros, né? Quando a gente vê uma situação de polarização entre duas correntes que fizeram da política um staff, um lugar onde ficar, né? E repassar para filhos e filhas, né? E outros que vêm de fora, que deixam suas gestões do legislativo para estar aqui tentando abocanhar essa galinha dos ovos de ouro que se chama Cabo de Santo Agostinho, né? E que deve ser muito mais amada, como dizia a nossa Dona Anitta, a criadora da letra do hino do Cabo, né? Nós vivemos um momento de violência aqui que em 2014, 2015 a gente chegou ao ápice, né? A gente chegou ao primeiro lugar em mortalidade por assassinato de jovens no Brasil inteiro, né? A gente tem isso naquele mapa do índice de vulnerabilidade juvenil e isso é muito triste. Por isso o Gleidson teve essa luta toda também durante muito tempo, por conta dele ser do bairro de São Francisco e de ser muito afetado, né, por essa coisa da violência. E o Gleidson trouxe essa discussão para dentro da nossa sociedade através da candidatura vitoriosa dele. Ele não foi eleito, mas teve uma candidatura vitoriosa, porque naquele ano o pessoal teve quase 10 mil votos entre Lula Cabral e Betinho Gomes. Então, duas estruturas fortes, e o Gleidson Góes pelo PSOL, com o seu número 50, ele chegou a perto de 10 mil votos pela indignação do povo do Cabo diante dessa violência que a gente vive, né? Então eu tenho até selecionado aqui uma poesia que se chama Arquitetura do Medo, que fala dessa condição em que a gente vive, né? A gente, como os ricos têm os seus jardins dentro de casa, lá no Paiva, né? Nos lugares aí, Paiva principalmente, que é o primeiro mundo daqui do Cabo, né? Então eles utilizam recursos, o mundo, o social de Pernambuco utiliza os recursos para fazer um jardim lindo dentro do Paiva, e aqui fora fica a barbárie. Aqui é a selva, aqui é onde você pode encontrar um predador a qualquer hora, né? Então eu fiz um poema chamado Arquitetura do Medo, que diz assim: com cercas, com muros e com alta tensão, alarmes, filmagem, cuidado com o cão, vem cedo pra casa pra não se arriscar, grade cadeados, apura tuas asas, não sai para um pouco pra ler os jornais, próximo capítulo das policiais, procura uma igreja pra pedir a Deus, proteção divina pra ti e para os teus, mas pede desculpas se te pisam o pé, mesmo sem ter culpa, faz isso por fé. Talvez quem pisou esteja no mau dia e pretenda pisar também tua alegria. Mesmo se estás triste, te pões a sorrir. Caminha sozinho, não tentes mudar, pois se o perigo é ir, melhor é ficar, cavando tua cova sem ter que insistir, um lugar seguro para poder morar. Então, diante das famílias, eu conheço muitas famílias aqui nessa cidade, eu tenho 6 filhos aqui no Cabo de Santo Agostinho, e a gente vê os filhos saírem, quando dá 9 horas da noite a gente já começa a entrar em desespero, porque eles não chegaram, né? Esse jardim que deveria ser criado pelas gestões públicas, onde a gente pudesse sair a qualquer hora, onde a gente se sentisse livre, que a gente se sentisse à vontade dentro da cidade, respirando o ar puro, esse jardim não existe. Esse jardim se reserva
o nosso espaçozinho dentro do nosso terreno, da nossa casa, para colocar algumas flores, se a gente tiver condições de fazer isso. Mas o cabo se tornou uma grande ameaça para a vida da gente, para a vida social, para a vida noturna, né? Até para a vida diurna. Em alguns lugares você não tem segurança. Então, esse sorriso, ele tem se guardado, mas ele existe aqui dentro do meu coração. É o sorriso do abraço, é o sorriso da liberdade, é o sorriso da dignidade, é um sorriso que vem junto com a serenidade, então não precisa ser espalhafatoso, né? Então, tá aqui meu sorriso e meu beijo para o povo do Cabo de Santo Agostinho.